Salve, salve! Sejam muito bem-vindos, boa noite a todos que estão aqui, quem está assistindo, quem não pôde estar aqui com a gente. Sempre com muito carinho que a gente começa essas rodas de conversa, e hoje o tema é o que te torna adulto. Então, um tema que mexe, que às vezes inicialmente pode soar um pouco elitista, né? Porque a gente sabe que tem um recorte de pessoas que não têm essa possibilidade de adultecer, mas a gente vai falar sobre tudo isso e tentando trazer questões muito do nosso cotidiano, das visões das pessoas que conseguiram comparecer aqui no encontro, para a gente tornar essa roda cada vez mais plural e mais rica. E para nos auxiliar nessas reflexões, para nos levar com reflexões mais profundas ainda, eu apresento para vocês aqui a Késia Castro, que é uma grande amiga minha, que eu tenho muito orgulho de apresentar ela aqui para vocês. A Késia, ela é psicóloga formada, está fazendo um curso de psicanálise, então, para as pessoas que não sabem a diferença, já chega a informação aí, conteúdinho para vocês, depois ela explica essa diferença, e até se ela está gostando, se ela não está, como que está sendo essa experiência. E ela tem um atendimento online, ela atende adultos e também adolescentes, que também é um ponto importante, acho que tem muito a ver com o nosso tema, né? Que é o adultecer. É um campo que eu não conheço, né, no sentido de atendimento, não tenho foco em adolescentes, não passei pela experiência de paternidade, então, que é uma experiência mais ativa ali, né, no desenvolvimento, nesse processo, então vai ser muito relevante ter a Késia aqui com a gente, e ter todas as pessoas aqui que, de alguma forma, já passaram por essa fase, quem é pai, quem é mãe também, tem uma outra perspectiva desse olhar, né? Késia, então seja muito bem-vinda. Não sei se eu esqueci de falar algo, mas complemente aí a sua apresentação para a gente. Beleza, Lulu. Oi, gente, vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom. Bom, eu vou começar me autodescrevendo, é um costume que eu tenho desde a época que trabalhava com diversidade. Então, eu sou uma mulher negra, tenho cabelo preto curto, hoje eu tô vestindo uma blusa preta, tô com brincos dourados e um óculos meio grande, quadrado. Eu acho que é importante poder se autodescrever, principalmente para pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, para que elas possam ter acesso a esse conteúdo depois. Eu sou psicóloga clínica, como disse o Lulu. Eu trabalho na clínica desde 2020, com atendimento de adolescentes, adultos e, recentemente, estendi também para atender idosos. Eu trabalho dentro da abordagem psicanalítica. Hoje eu faço uma formação em psicanálise no Instituto Gerar, mas já estudo esse assunto há algum tempo, né? Já tenho alguns trabalhos dentro que discutem psicanálise, relações sociais, de gênero. Já desenvolvi algumas pesquisas também sobre masculinidade, mas sempre tentando trazer esse atravessamento do que é a questão racial e principalmente da questão de classe social dentro de todas essas experiências. Eu trabalhei com o Lu quando eu trabalhei com temas de diversidade, então eu fico muito feliz de estar aqui, de poder ter recebido esse convite e de ter visto, né, desde o início esse projeto, ter acompanhado e ver até onde ele chegou. Parabéns, Lu. E faz um tempo que eu não falo em público, então eu estou um pouco enferrujada, mas peço já desculpas pelo nervosismo e talvez um pouco pela timidez. Mas acho que a gente pode construir esse espaço seguro para poder falar sobre esse assunto que é tão importante. Muito bom. Eu vou me autodescrever também. Eu sempre falo que os bate-papos com você sempre a gente tem um aprendizado. Você já começou, né, com isso, e é algo que eu aprendi com você e acabei não fazendo, né? Então, acho que é importante também para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência visual poderem ter acesso, de fato, a isso. Então, sou um homem branco, estou vestindo uma camisa preta, estou com um coque um pouco desarrumado, mas é um coque. Estou num quarto, onde as paredes têm cor de areia, e uma porta branca atrás, estou com uma correntinha também, de uma pedra que eu não lembro qual que é o nome, mas é uma pedra azul clara. Acho que fico muito feliz de você já trazer isso, né, a sua vulnerabilidade, acho que a gente já começa de um lugar seguro, de como você está se sentindo,
e eu não tenho dúvida que o grupo vai conseguir acolher isso e também te deixar ainda mais tranquila para esse bate-papo, né? Que é sempre um bate-papo muito gostoso, a gente consegue, de fato, trocar, a gente brinca que é tentar ter um oásis aí dentro dos dias que a gente tem, que é onde a gente precisa muito performar em alguns lugares, e aqui a gente consegue ser a gente mesmo, trazer as nossas feridas e se acolher. Eu queria começar, não sei se você tem algum ponto que você quer trazer de início. Não, pode Não? começar. Eu queria começar com a pergunta, né? O que te torna adulto, mas abrindo para a galera, quem quiser colocar aqui no chat, ou quem quiser abrir o microfone e falar, quando lê essa pergunta, o que vem na cabeça e no coração, principalmente. Desde as coisas mais simples até as coisas mais profundas que podem surgir quando vem essa pergunta do que torna a gente adulto. Sim, acho que só complementando o Lulu, se vir alguma imagem também, acho que seria legal para a gente já conseguir dar corpo para essas ideias. Olá, boa noite, Kézia. Que prazer te ver aqui. Fiquei muito feliz quando eu vi, né? Tivemos a oportunidade de trabalharmos um pouquinho juntos. Que prazer, que legal. Bom, o que me torna, né, adulta, eu até mandei o meme pro Lulu, zoando, né, do papo terapia, mas são os boletos, né? Os boletos, a parte que você fala, agora chegou minha vez, né? Antes não tinha essa preocupação. E agora tem, né, assim, a responsabilidade que antes não era minha, mas agora, quando se torna adulta, a gente começa a olhar o dinheiro de uma forma diferente, né? Não só quando era criança que só queria gastar com besteira. Hoje a gente tem um cuidado maior ao pensar nas contas, ao pensar no dinheiro. Eu acho que isso traz uma maturidade, ou se você, né, quando você chega nessa idade, você fala, opa, peraí, acabou as brincadeiras, agora o papo aqui é sério, eu tenho que me virar para conseguir chegar onde eu quero e fazer aquilo que eu tenho vontade, não tenho mais, né, toda a segurança que tinha quando eu era criança, dos pais, agora eu tenho que correr atrás daquilo que eu quero. Então, quando foi lançado, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, os boletos, gente, é isso. E você tem alguma, como a Kézia falou, imagem, ou você lembra qual foi o divisor de águas que você falou, puta, agora eu sou adulta, assim, ou o primeiro boleto, quando você se deu conta que falou, mudei de fase. Sim, quando a minha mãe falou, agora vamos dividir as contas, minha filha. Agora é metadinha para cada uma. Eu falei, eita. Você ainda morava com a sua mãe? Eu morava com a minha mãe. E aí, quando ela falou dividir, ó, metade é teu, metade é meu. E aí eu falei, chegou minha vez, né? Você tinha quantos anos, mais ou menos, Mar? Eu tinha uns 19, eu acho. 19 anos. Boa. Obrigado por compartilhar aí. Alguém mais quer trazer? Vou falar. Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Eu acho que eu me senti adulto quando eu tive que assumir umas responsabilidades e tal, para ajudar em casa também. Acho que foi isso que eu acabei percebendo quando eu achei que eu era adulto. Eu falei, putz, agora eu tenho umas responsabilidades, tinha meus irmãos mais novos para cuidar e tal. Aí acabei enxergando ali um pouco. Mas você lembra de algum fato, dia, imagem que você falou agora? Foi um fato que na época que meu pai faleceu, a minha mãe me chamou de canto assim para falar. Ela falou, ó, agora é eu, você, seus irmãos pequenos, a gente tem que seguir em frente para cuidar da casa, cuidar deles e tal. Ali eu já trabalhava, já estudava, mas eu me achava muito molecão, assim. Na verdade, ainda sou, não sei, é a minha mistura aí. Adulto, moleque, é tudo misturado. E aí, eu fiquei pensando que eu acho que foi mais que nessa fase que despertou, onde eu teria que começar a ser adulto. Começar a tomar um jeito na vida. Mas foi isso. Você lembra a idade? Se você quiser abrir também, tá? Todas as perguntas que eu faço aqui, vocês
Fala um se vocês Eu acho quiserem. que eu fiz 19 também. 19, 20. Por aí, mais ou menos. Boa. Tô com 38 agora. Sim. Por motivos diferentes, mas com textos parecidos, né? Já. Que a Marinha trouxe, a Adam trouxe. Alguém quer trazer algum ponto diferente aí? Ou igual? Que quer compartilhar? Boa noite, gente, tudo bem? Não, Vocês estão me ouvindo bem no telefone? Não sei se está. sim. A primeira palavra que me veio foi responsa, assim, que me tornou adulto, acho que foi responsa de todos os tipos. E aí você perguntou de um momento, acho que quando eu engravidei, acho que foi a maior porradona de, tipo, virar adulta mesmo, da maior responsa, assim. E é isso, acho que criar essa disciplina, ter que passar valores para outro ser humano, enfim, criar e coisas que eu não tinha muito firmadas dentro de mim. Então foi um boom assim bem grande de muitas coisas que eu tive que fazer para subir de nível, assim, sabe? Tipo, subir o degrauzinho, assim. Uhum. E a minha idade, assim, que. Porque não lembro muito antes disso, não, de ter essa resposta de adulto, mas acho que quando eu engravidei, que foi com 24 anos, assim, acho que pra mim foi esse momento, assim. Sim. Boa. Valeu, Rafa, por compartilhar. Cat, Renato, Ed, querem trazer? Tá. Qualquer coisa, vocês também coloquem no chat aí, a gente vai trazendo. Acho que tem sempre um marco, né? Que a gente quer falar, Ed? Oi, Fê. Desculpa, tá descarregando lá o caminhão. Você quer falar? Deve estar ruim a conexão. A gente vai seguindo aqui, Ed. Aí, se você quiser, você pode jogar no chat ou você interrompe a gente aqui. Tá bom? Vamos lá. Eu vou trazer também a minha imagem assim, também foi quando eu saí da casa da minha mãe, e foi bem mais tarde, né? Eu saí da casa da minha mãe com 28. Então foi quando eu, de fato, falei, putz, agora tem um lar, eu vou escolher que compra que eu vou fazer. E isso foi depois de eu ter conseguido dar entrada em apartamento e tal, mas aí o morar, o estar fisicamente, falar, agora eu tenho que tomar decisões de, tipo, como eu vou viver, qual que vai ser minha rotina, que hora que eu vou dormir, o que eu vou comer, as contas chegando e pagando, então teve essa questão também temporal e de local, assim, de estar distante fisicamente da minha mãe. Acho que foi o ponto que eu penso assim, né? Eu vi um vídeo do Juvi que ele fala, eu até postei, né? Que vazou um pouco do que a gente ia conversar, que ele fala que a gente não sabe qual foi o último dia que a gente brincou na rua, né? Isso é uma parada muito louca, assim, que eu brisei, assim, falei, meu, é verdade, tipo, quando que foi a última vez que eu brinquei de polícia e ladrão? Eu falei, tchau, tô indo embora e nunca mais voltei, assim. A gente não tem ideia, né, quando essas coisas vão acontecer. Não necessariamente é quando a gente vai se tornando adulto, mas que a gente vai adultecendo ali, né? Então, é uma parada muito, muito louca, assim. Você lembra? Você quer trazer? E também já comentado dessas questões temporais, né, Uhum, que a gente foi ouvindo. sim. Uma coisa que vai atravessando, né, que é muito possível de escutar o que vocês trazem, é essa questão dessa responsabilidade, né? De talvez ter que dar conta da casa, de dar conta das contas, de ter que dar conta também desse cuidar de uma outra pessoa. E comigo acho que foi um processo muito diferente, no sentido de que eu só me dei conta de que eu era adulta quando eu fiz 27 anos, que foi em julho desse ano. Foi um dia que eu cheguei na terapia e olhei para minha psicóloga e falei, mano, é isso, eu tenho uma casa, eu tô escolhendo sair do mundo corporativo para seguir a profissão que eu quero. E
eu tenho um sobrinho, assim, então acho que eu dei check em todas as coisas de que eu imaginava do que era ser um adulto. Mas aconteceu dessa maneira um pouco mais tardia, mas não porque eu só me tornei adulta ali naquele momento, mas porque essas outras responsabilidades, elas já me atravessavam de uma forma há muito tempo atrás. Então, a minha mãe, ela sempre precisou trabalhar. E quem ficava em casa cuidando do meu irmão era eu. Então, eu estava até compartilhando com o meu companheiro, né? Quando eu estava na quarta série, eu que fazia a comida do meu irmão para ir para a escola, eu colocava o despertador para a gente acordar, eu que colocava o uniforme dele, levava ele para a escola para depois ir para minha escola. Então, de certa forma, essas questões, né, dessas responsabilidades e desse processo de ser tomada aos poucos, ou de pelo menos ter esse aviso de que, olha, a partir de agora, você é responsável por cuidar de uma outra pessoa e por cuidar de você mesma, para mim não teve muito um momento marcante, porque desde que eu me lembro de mim, eu me lembro de cuidar do meu irmão, e de ter que cuidar de mim mesma, porque minha mãe saía para trabalhar e meu pai saía para trabalhar também. E aí eu vou pensando um pouco sobre o que significa, né, ser adulto. Dentro dessa minha experiência particular, não era muito atrelado a essas questões de responsabilidade, porque eu já tinha essas responsabilidades desde muito cedo. Mas hoje na clínica, quando eu troco com outras pessoas, eu vejo justamente essa pluralidade, né? De que o ser adulto é atrelado a isso, muitas vezes, a você cuidar de outras pessoas, a você cuidar de si mesmo, a você ser responsável, seja com contas a pagar, seja com a manutenção da sua casa, seja em relação a ser responsável pelos seus próprios desejos, ao caminho que você quer trilhar. E acho que foi um pouco disso que vocês foram trazendo também, né? Sim, acho que a palavra responsabilidade vem muito, né? Acho que a Rafa trouxe, mas de alguma forma cada um foi falando sobre essa responsabilidade financeira, né? Eu ia falar curioso, mas não é curioso, né? Porque a gente vive num mundo capitalista de como, quando chega na questão financeira, é onde a gente se reconhece como adulto, né? Quando a gente é responsável por trazer dinheiro, quando a gente está dividindo a conta da casa com a mãe, né? Quando a conta da casa é a nossa responsabilidade, ou quando tem uma criança que depende do sustento. Então, como a questão financeira ela vai balizando essas nossas visões. Eu acho que você trouxe uma questão interessante, né? Quando a gente se considera adulto, não necessariamente é naquele momento. Às vezes a ficha está caindo ali, mas você já tem várias outras atitudes, ou responsabilidades, ou atividades que podem te colocar nesse lugar, né? Então, acho que essa diferença também é importante a gente marcar, né? Nem sempre quando você cai essa ficha é porque você está se tornando adulto naquele momento, né? Pode ser que você se tornou adulto muito mais cedo, mas está caindo a ficha naquele momento. Então, acho que marcar essa diferenciação é importante. E uma coisa que eu fico também, isso acho que é curioso, a diferença das gerações, acho que essa é a palavra, né? Que me parece que cada vez mais se torna difícil ser adulto, né? É uma discussão que, sei lá, se eu pensar 5 anos atrás, não tinha isso, né? Tipo, como é difícil ser adulto? Tô sendo adulto, ou pelo menos não estava dentro da minha bolha, né? De tipo, não, a galera que eu olhava que era adulto, não tava reclamando de ser adulto, tipo, tava vivendo, tava correndo atrás, cada um do seu e bora. E hoje tem essa parada de tipo, nossa, como é difícil tomar decisão, nossa. Então, uma questão quase que eu tô levando como geracional, né? Até algumas pesquisas que eu fiz, que eu compartilhei lá na página do Rede Terapêutica, de como se estende essa adolescência hoje até 24, e algumas pesquisas mostram que o adulto é a partir dos 30, então é algo que para mim ainda é muito curioso, assim, eu olho os dados, mas ainda me pega, assim, eu falo, será que é isso, sabe? Não sei o que vocês pensam aqui, que estão junto aqui na roda, sobre essas questões, né, de discussões hoje sobre o que é ser adulto, e acho que aqui a gente tem gerações diferentes, isso que é massa. E essa questão da adolescência tardia ali, né, do período maior nesse estágio de adolescência, enfim.
Sim, eu acho que é importante considerar até mesmo o período de pandemia, né? E de como isso roubou um pouco do tempo de vida das pessoas. Hoje eu atendo na clínica jovens adultos, assim, que geralmente é essa faixa etária, entre 18 e 23 anos. E muitas dessas pessoas, elas falam sobre essa expectativa que tinha, de quando fizesse 18 anos, sairia mais, poderia beber, a questão da experiência universitária, né, de poder escolher um curso de graduação, ir até lá estudar, ou poder escolher fazer um movimento profissional, e de que, por conta da pandemia, essas pessoas elas sentem que é como se esse período de vida, essas experiências de viver coletivamente, socialmente, fossem roubadas. Então, acho que isso também atravessa um pouco mais, talvez, poder pensar desse período dessa adolescência um pouco mais estendida. E acho que até mesmo da gente, né, de se dar conta de que esses anos passaram, mas que a gente não viveu e não viveu essas expectativas que a gente tinha na nossa própria vida adulta. Total. Mara? Boa, e falando de geração, a gente tem uma geração muito diferente, né? Eu fiz uma pesquisa muito tempo atrás e quando veio esse assunto, eu me lembrei e aí queria só compartilhar que temos as gerações, né? Os nascidos em 1928 e 45 é conhecido como a geração silenciosa, né? Aquelas pessoas que cresceram em meio à guerra, eu fico imaginando como que foi adultecer no meio do contexto da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, lá para o nascido em 1928 a 1945. Depois vem aquela geração que a gente chama de baby, não sei se fala assim, gente, baby borns, né? Que é nascido de 1946 e meados de 1960, que viveu a época do otimismo, da prosperidade econômica. Depois tem aquela geração que a gente conheceu dos nascidos da geração X, né? 1960, 1980, que cresceu no período de mudança da tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia também teve uma influência muito grande quando a gente fala em adultecer, né? Como que era antes, como que a tecnologia ajudou ou não essa geração, e aí vem a geração Y, né, que é os millennials, nascidos, então, na época de 1980, 1990, então, nasceu em meio a esse crescimento da internet, das redes sociais, enfim, aí tem a geração Z, 1990 a 2010, então são aqueles que realmente já vieram na geração digital, né, no crescimento da internet, então tudo isso eu acredito que tem a interferência no adultecer, né? Todas essas gerações viveram momentos e adulteceram de forma diferente, né? Pensando nos primeiros da Segunda Guerra Mundial e os de hoje, então hoje a gente tem um salto muito grande do que é adultecer, para aqueles lá da Segunda Guerra Mundial e para esses que hoje estão entendendo o que é adultecer. Então a internet também trouxe e traz para essa nova geração um olhar diferente do que é ser adulto. Antes, para mim, ser adulto era fazer 18 anos, pagar conta e sair para onde eu quiser. Hoje, talvez não seja para essa geração, né? Não seja somente isso. Então, esse olhar e a tecnologia traz um olhar diferente sobre o que ser adultecer, o que é ser adultecer. Eu acho que ouvindo um pouco do que você trouxe, um pouco do que a Késia falou sobre pandemia, né? A tecnologia, ela acho que tem um lugar dúbio de abundância, né? De tipo, putz, aparentemente parece que eu posso tudo através da tecnologia, né? Tipo, é muito acesso, é muita informação, mas tem um lugar de perda também, né? Parece que eu sempre estou perdendo alguma coisa, né? Então eu acordo quando eu entro no grupo de WhatsApp, que já estão falando da Palestina e já estão tendo opinião sobre o que aconteceu na Palestina, eu nem sei o que estava rolando, e falo, caralho, já perdi, mano, acordei atrasado já, porque eu já perdi isso daqui e tal. Então, e aí quando se fala da pandemia, de perder tempo de vida, né? E aí a gente olha, é uma geração que está vindo com mais problemas de ansiedade, com mais problemas de depressão, né? Só que isso esbarra na gente que está convivendo com essa geração, né? Acho que isso esbarra porque é isso. Tipo, você tá geral ansioso e eu não tô, parece que tem alguma coisa comigo. Será que eu tô perdendo alguma coisa também? Então, essa sensação de perder, né? Talvez traga essa... Estou refletindo sobre isso, assim, pode trazer essa dificuldade do que é adultecer e ser adulto, né? Acho que a gente tem, quando a gente está na adolescência, quando a gente olha para o adulto, parece que o adulto ele pode tudo, né? Ele sabe o caminho, né? Então, quando você olha para seu professor, dificilmente você ouve um não sei, né?
Então, você tem essa imagem que o adulto ele precisa saber de tudo, né? Você olha para sua mãe, para o seu pai, normalmente. E aí, quando você está lá e você não sabe, acho que bate essa... Como eu não sei com tudo isso na minha mão, né? Exatamente. Acho que é poder pensar que esses processos, eles são cheios de representações, né? E representações que a gente vai construindo e estabelecendo ao longo da vida. Então, durante a infância, a gente tem o contato com aqueles primeiros adultos que fazem parte do nosso ciclo mais próximo, que aí são os pais, tios, primos, professores. Quando você chega na fase da adolescência, que aí existe uma outra camada de que chegam outras representações do que é ser adulto, que aí envolvem, sei lá, divas pop, ou no caso dos garotos, que é mais comum a questão dos jogadores de futebol, e de como essas coisas elas vão moldando um pouco da nossa expectativa e moldando também a forma como a gente quer envelhecer ou amadurecer e passar por essa fase. O que eu vejo também, acompanho dessas discussões, é que muitas pessoas elas atrelavam esse processo de você se tornar adulto junto com o processo de envelhecimento, sempre trazendo uma conotação um pouco negativa do que falta, do que você perdeu, desse tempo de vida vivido e dessa ausência de prazer mesmo, né? Já que existe esse sistema que a gente vive, essa questão do trabalho, a questão do dinheiro, a questão do cansaço e todas essas preocupações. Só que, na verdade, hoje existe um giro geracional também, que é de poder olhar para esse processo de uma forma mais bonita, talvez de uma forma um pouco mais poética, de poder reconhecer que conforme você vai envelhecendo, amadurecendo, não significa que você está perdendo vida, mas significa também que você está construindo outros caminhos, está aprendendo talvez a sentir prazer de outras formas, a se conectar com a sua própria história de uma maneira diferente, podendo romper também com algumas dessas imagens e representações que você construiu lá atrás, que hoje você percebe que talvez não sejam tão saudáveis, sobre o que é ser adulto, sobre o que é ter uma relação com as outras pessoas, e podendo também construir outros caminhos. E acho que por viver essa fase desse processo de desconstrução, tendo contato com todas essas gerações ao mesmo tempo, e esse acesso à internet, né, um pouco desenfreado em alguma medida, é de que você tem contato com tudo ao mesmo tempo. É como se você estivesse vivendo tudo, porque você tem contato com as suas fotos de infância, ao mesmo tempo que você tem contato com quem você é agora, ao mesmo tempo que você acessa uma inteligência artificial e consegue se enxergar idoso, com filhos e netos, ao mesmo tempo que você está construindo esse futuro agora e vivendo esse presente. Então, são muitas questões que vão atravessando esse processo. E acho que, de tudo, uma das coisas que eu escuto bastante é de como é lidar, talvez, com a frustração, ou com esse vazio, ou com esses questionamentos que vão surgindo ao longo desse período. Foi um pouco do que eu fui pensando. Nossa, muito, muito foda. Você estava falando sobre isso, sobre as representações, sobre... tem acho que é um quadro que é um cachimbo e fala, você não está vendo um cachimbo, né? Você está vendo um desenho de cachimbo, né? E tem muito isso, assim, quando a gente olha para as redes sociais, para as mídias digitais, além de tudo isso, só complementando com o que você trouxe, tem as vidas ideais, né, que não são reais, são fantasiosas, mas querendo ou não, a gente mira naquilo, né, na pessoa que faz tudo e você fala, não é possível, velho, eu não tenho filho, tipo, eu tenho uma condição financeira ok, e eu não estou fazendo tudo isso que essa pessoa faz, eu não vou pro rolê que essa pessoa vai, eu não consigo, eu não tenho mais energia, eu não tenho amigo, eu não, sabe, tipo, há várias reflexões, nossa, mas aquela pessoa tá sempre rodeada de amigo, eu não tenho amigo, ou aquela pessoa sempre consegue um momento de paz, né, ou eu até brinco com amigos e amigas cariocas que colocam, tipo, no almoço, praia, e aí você fala, caralho, mano, eu tô aqui olhando pro prédio na Faria Lima, meu Deus, velho, tipo, que vida é essa? E, tipo, é isso, só que sem as redes sociais não teria essa perspectiva, né, de, tipo, eu estaria vivendo, mas é um pouco sobre isso, assim, o quanto a gente vai idealizando em cima de uma fantasia que não é real, né, a rede social é um recorte do que a gente está vivendo, né, por mais que a gente saiba disso, são informações que vão entrando na nossa mente diariamente, hora a hora, enfim. Tem outras coisas que eu refleti também, mas quero deixar o Mo falar.
Não, mano, não quero atravessar, não. Fala aí. Não, fala aí, a gente vai construindo junto. Pô, boa noite, gente. Eu não sei como funciona a minha primeira chegada aí. Então, primeiro licença. Mas vocês estão falando, achei que era só levantar a mão e refletir junto, então é isso que eu estou fazendo, assim, porque esse ponto da rede social e da vida idealizada é uma parada que me faz pensar, assim, né? E conectado ao ponto da referência que a Kézia estava trazendo, porque eu sempre penso que, tipo assim, as experiências de adultecer, elas podem ser plurais, né? Tipo, as pessoas vivem rituais de passagens diferentes, inclusive dependendo da identidade, né? Tipo assim, mulheres descobrem que são adultas por, assim, às vezes por alguma violência, algum olhar, algum contexto de vida. Pessoas negras descobrem que são, né? Homens negros descobrem que são adultos, às vezes atravessados por, né, algumas outras questões. Eu fico pensando nessas intersecções também. Então, o adultecer, sei lá, e as referências que a gente junta, eles podem ser diferentes, é uma coisa que eu penso. E aí, tipo, eu lembro que meu pai, né, ele é uma referência nessa coisa do adulto para mim, e ele construía essa imagem do ser adulto muito no lugar do sacrifício, né, do tipo assim, pô, do sofrimento mesmo, do tipo, pô, não, eu tô dando minha vida pela minha família, tipo, que eu trabalho muito e viro, não sei o quê, e, pô, tô sustentando minha família e o sofrimento. Então parece que o lugar certo de ser adulto, em algum lugar, eu construí na minha cabeça, é o lugar que você tá sofrendo, mano. Tipo assim, você tá sofrendo, tá da hora. É isso aí, porque você tá fazendo o seu papel aí de ser homem, de ser provedor, de ser trabalhador, né? De estar comprometido com o seu trabalho. Então, tipo, se as coisas se organizam por um período de tempo e as coisas estão normal, aí parece que, tipo assim, pô, tem prazer demais aqui, velho. Tô fazendo isso errado, sabe? Tipo assim, pô, tá muito suave. Assim, com certeza eu tô descomprometido, eu tô sendo um menino, eu tô sendo infantil, porque não tô atravessado pelo sofrimento da vida que devia marcar a minha experiência adulta, né? Tipo, essa é uma coisa que eu penso às vezes, assim. E de naturalizar esse sofrimento, tipo, no lugar de, às vezes, tipo, não dar atenção para coisas que deveriam ter atenção, tá ligado? Tipo assim, pô, as coisas não tão legais, velho. Talvez eu devesse procurar ajuda, talvez eu devesse estar falando com alguém sobre isso, talvez eu devesse não assumir tantas responsabilidades, talvez eu devesse espanar mesmo, tipo assim, pô, isso aqui eu não consigo fazer. Mas não, né? Porque aí, putz, aí eu deixo de ser homem, né? Para essa porque é isso, né? O adulto também tem essa associação com o maduro, que é o homem, né? Então, o contrário de adulto é o menino, né? O menino e o homem. Então, essa transição no meu imaginário. Então, dentro disso, tipo assim, das vidas imaginadas, das referências que a gente junta, eu tenho essa do meu pai, que eu fico pensando, caramba, né? Além de toda a rede social, porque é óbvio que eu sou atravessado por isso também, eu ainda tenho essa parada do meu pai que me ajuda a refletir sobre isso. É isso. Como é lindo, e ainda bem que você falou, porque a minha reflexão era sobre isso. O quanto a gente atrela ser adulto a sofrer. Então, você foi brilhante no que você falou. E eu acho que é muito a volta que a gente tem quando a gente vai para alguém que é mais adulto que a gente, né? Tipo, porra, mãe, caralho, isso não aconteceu, isso. Bem-vindo à vida adulta. Tipo, é isso, tipo, tá sofrendo, tá legal, é isso. Você tá sentindo um pouquinho do que eu senti, né? Então, é um pouco sobre isso, né? Não sei se mas assim, queria que, depois do Adam, não sei se vem nessa pegada, Adam, mas quem que atrela adultecer ou envelhecer, né? A coisas negativas aqui também, porque de alguma forma acho que isso me atravessa. Estava ouvindo a Kézia falando, né, sobre essa perspectiva negativa do adulto. Então, eu tô ficando velho é porque eu tô sentindo dor, eu tô ficando adulto é porque eu tô sofrendo, é porque eu tô passando perrengue na vida, né? E enquanto essa ausência de prazer é o lugar de adultecer. Então, tipo, você está se tornando adulto mesmo. Cara, para mim a questão eu lembro que a gente está falando, tem redes sociais e tudo, né, hoje, que influencia, mas também tinha televisão, né, mano? Tinha também a televisão que influenciava bastante, novelas, né, mano? Ficava em casa com a minha mãe, vendo novela ali, vendo comercial de TV, que me influenciou bastante também em imaginar o que era uma vida adulta, né, mano? Em o que é aquele comercial da Doriana e tal. E aí eu pensei também que
tinha um sofrimento e fazia parte. Mas naquela época, não. Quando eu queria ser adulto logo também, eu falei assim, também quero ser adulto logo. Quero chegar lá. Eu nunca pensei que tinha que passar por um momento sofrido. E minha mãe que me trouxe também, que nem eu falei com os 19, para a realidade, né? Falei, putz, é assim. E aí, no começo, falei, pô, a responsabilidade é meio sofrida, porque a gente era criança, né, mano? A gente não tinha isso também. E aí não pensava como é que era ser adulto. Para mim, ser adulto era trabalhar, ter a independência, chegar a hora que quer em casa, fazer o que quiser, comprar o que quiser e tal. E depois veio a realidade, né? Como o Murilo falou, dessa questão de bem-vinda à vida adulta, de passar por esses sofrimentos também, tipo, não tô sentindo que tô adulto, porque talvez não tô passando esse perrengue e tal. Para mim foi, tipo, muito de supetão. Como que nem você tava falando da brincadeira, que a gente nem lembra, eu acho que foi um corte, sabe? Um corte aí de criança para adulto, sabe? De adolescente, assim, um corte na fita, pum, que nem filme, já virou adulto. Eu falei, ixi, agora é adulto, né? Mas acabei seguindo em frente sem pensar, falei, meu, sou adulto, nem usava essa palavra ou continuava sendo fluindo, moleque e tal, e com os períodos de responsabilidade. Eu acho que, na verdade, tem que meio que surfar nessa onda. Senão, eu já reclamo pra caramba, igual um velho chato. Se eu não tiver essa onda de vez em quando, imagina, entendeu? Eu vou ser o quê? Eu preciso ser um adulto criança. Eu tenho uma criança, uma filha de 11 anos que precisa de mim ser divertido também, que precisa que eu seja uma criança, deitar e rolar no chão com ela. Então, não dá para ficar só nessa, entendeu? Mas também entendo que tem toda essa parada, sofrimento, a rede social para ela já vai ser outra coisa, né? Mas na nossa época tinha TV, né, mano? E eu ficava pensando, pô, tinha TV, lógico, tinha bastante desenho, mas tinha muito comercial, mano, que mostrava os adultos bebendo, fumando Marlboro, vários negócios, rolê. E aí você fala, pô, mano, liberdade, né? Tinha aquele comercial de liberdade. Eu falei, mano, adulto é ser liberto. Eu fui cortado no meio, não teve ideia, não teve jeito. Eu tentei caminhar, mas pau! Não foi. Sim. Mas é isso aí. E aí eu acho que eu queria trazer para reflexão aqui, já que a gente está falando, né, meio que fazendo uma crítica ao adultecer sempre nesse lugar de dor e sofrimento. Quais foram prazeres que vocês descobriram só adulto, assim? Talvez para a gente mudar um pouco a narrativa e perceber e olhar um lugar, talvez, mais generoso, né? Que tipo de prazer, que tipo de prazer mesmo vocês descobriram enquanto adulto, assim, você fala, pô, isso daqui foi massa virar adulto, ou envelhecer, né, enfim, tá nesse processo de envelhecimento, assim. Desculpa te frustrar aí, Adam, da reclamação aí, mano, vai ter que... Entramos no momento de positividade tóxica. Não, eu acho aí, sabe o que aconteceu na minha cabeça? É que tudo que eu falei que eu achava que não era, virou. Porque a partir do momento que eu adulteci, eu também tive a liberdade, pude fazer um monte de coisa, né? Eu tinha mais responsabilidade, mas também tinha minha liberdade de escolhas, de caminhos, né? De primeiro escolher, depois avisar a família. Falei, fui ali. Antes era ao contrário. Quando eu era, falei assim, ó, vou ali, vou fazer isso, aceitei esse emprego ou não. Aí, essas foram um dos prazeres adulto, poder ter escolhas que eu mesmo resolvo, eu mesmo escolho, sem precisar não é consultar ou depender, mas eu tinha a própria vontade, assim, pareceu que eu tinha mais a minha própria vontade depois que eu fiquei adulto, de conseguir fazer e querer e chegar lá e fazer as coisas que eu podia fazer. Eu não cheguei no comercial de margarina ainda. Mas às vezes tem, viu? Um café da manhã diferenciado, sentar ali, entendeu? Só adulto. Se fosse criança, não era, entendeu?
Mas também adulto agora eu não posso comer mais 10 pães que nem eu comia quando era criança. Então eu fico gordo. Meu metabolismo é de um adulto. O bagulho é louco. Isso. Então, é isso aí. Mas ter essas coisas são boas. Tem coisa boa. A gente pode pensar um pouco nesse movimento também, né? Que é de você poder desejar, poder realizar esses desejos, mas que nem sempre eles trazem todo esse prazer que a gente imaginava. Às vezes é muito bom, de fato, mas às vezes você pensa, nossa, eu criei tanta expectativa para isso, demorei, imaginei tanto que seria assim, e agora que eu tenho, não é só isso, né? E aí é meio que acompanhado dessa dualidade de que existe um vazio e existe coisas para você poder preencher esse vazio, ao mesmo tempo que preencher pode ser muito bom, mas também tem a saudade de poder sentir aquela falta e imaginar um pouco dessas imagens e de querer desejar aquilo de novo. Fico pensando um pouco nisso. Dessa pergunta do prazer, eu lembrei de quando eu adotei minhas gatas, que eu passei a infância inteira querendo ter gato, e minha mãe não deixava, falava que tinha alergia, falava que ela tinha medo de gato. E aí, quando eu e meu companheiro mudamos de casa, a primeira coisa que eu falei para ele era que eu queria adotar 2 gatos. E eu não queria um só, eu queria 2 de uma vez, para poder sentir o que era isso, né? E aí a minha mãe falou: Nossa, mas você vai adotar gato? Eu não vou mais na sua casa, e não sei o que e tal. E eu falei: Mãe, eu vou sim, não só vou, como eu já tô com o enxoval delas comprado e tudo mais. E hoje em dia minha mãe vem aqui, adora as gatas, fala com voz de bebê com as gatas e tudo isso. Mas acho que foi de poder demarcar para ela que eu também queria, sabe? E que o que eu queria tinha valor e importância e que eu ia realizar aquilo de fato. E acho que talvez poder me separar um pouco dela também, e dessa representação do que era ser adulto e dona do meu destino, que era carregado um pouco do que era ela, né? E acho que foi poder me descobrir um pouco sozinha nisso. Boa. Gostei do voz de bebê. Eu acho que, ao contrário do que o Adam falou sobre a liberdade e tal, é engraçado que para mim o adultecer, ele foi tipo cortar minha liberdade, sabe? Acho que pode dar questão do meu filho e tal, então foi tipo perder a liberdade, isso é meio louco. Mas por outro lado, um dos prazeres assim que eu senti foi um pouco que a Kézia falou sobre eu honrar o meu caminho independente do que os outros falaram, do que os outros acharam que era o meu caminho. Eu saber qual é o meu caminho e cada vez me firmar mais nesse caminho, sabe? Tipo, e ter essa. Aí vem um pouco dessa liberdade de, tipo, eu sou isso aqui e vou nesse caminho e é isso, assim. Então, acho que o prazer que me vem é um pouco esse, assim, honrar o meu caminho independente das outras experiências dos meus familiares e das outras pessoas e, enfim, isso me dá muito prazer, assim, basicamente. Boa. Interessantíssimo. Essa parada responsabilidade, né? A palavra é resposta à liberdade, né? Eu li isso em algum lugar. Possivelmente eu ouvi, porque eu não sou muito de ler, né? Mas, e o quanto é isso, né? Quanto a gente responde à nossa liberdade. Por mais que essa liberdade não seja 100% e total, porque a gente tem coisas no capitalismo interferindo nisso, né? Então a gente não tem como a gente entrar na brisa de que a gente pode fazer qualquer coisa, porque, como eu repeti na última terapia coletiva que a gente teve, neste grupo não temos, acho que, nenhum filho de herdeiro aqui, então a gente tem esse corre aí para poder fazer. Então, tem essa liberdade um pouco condicionada, mas de alguma forma a vida do adulto tem essas decisões, né? Que a gente vai podendo tomar e arcar com essas consequências, né? Então, putz, quero ter gatos.